Desde o início do Gênesis, a história da criação despertou admiração, gerou debates e deu origem a muitas interpretações diferentes. No centro dessa narrativa está Eva, moldada por Deus, colocada no Jardim do Éden e conhecida como a mãe de todos os seres humanos. Ela costuma ser vista como a primeira mulher, a primeira esposa e a primeira a dar à luz. Mas há mais nesse texto do que parece à primeira vista. Por trás das linhas conhecidas existem pistas antigas, detalhes linguísticos e significados mais profundos que desafiam nossa compreensão comum. Por que existem dois relatos diferentes sobre a criação do ser humano? Um em que homem e mulher são criados ao mesmo tempo, e outro em que a mulher é formada a partir do homem. Por que Eva é chamada de mãe de todos os vivos, se não há menção à mulher que se casou com Caim? E existe ainda a antiga história judaica de Lilith, que teria sido criada antes de Eva e desaparecido tanto do Éden quanto do registro bíblico. Este vídeo não tem a intenção de questionar a verdade da Bíblia, mas sim de explorar sua profundidade. Hoje, vamos mergulhar no texto e nas palavras antigas para descobrir detalhes surpreendentes sobre Eva, o jardim e a ideia de que talvez tenha existido alguém antes dela. Fique até o fim. Você pode enxergar a Bíblia de um jeito completamente novo. Vamos começar. Vamos partir do que muitos de nós ouvimos na infância, nas igrejas, que Eva foi a primeira mulher, criada por Deus como parceira de Adão. Essa ideia vem principalmente do capítulo 2 de Gênesis, que descreve em detalhes como ela foi feita. Nos versículos 21 e 22, diz que Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma das suas costelas e fechou o lugar de onde a tirou. Então Deus formou uma mulher a partir daquela costela e a levou até o homem. Alguns chamam isso de a primeira cirurgia divina, um ato pessoal e criativo de Deus. Diferente de Adão, que foi formado do pó da terra, a mulher foi feita a partir do próprio Adão. Isso mostra proximidade, união e um relacionamento profundo. No capítulo seguinte, ela recebe seu nome. Gênesis 3:20 nos diz que o nome Eva, em hebraico Chava, vem de uma palavra que significa vida ou vivente. Ela não é apenas uma companheira, ela é o começo de toda a humanidade. Seu nome tem um significado forte. Ela representa todas as gerações futuras. Muitos veem isso como uma prova clara de que ela foi a primeira mulher. Então, seguindo a leitura tradicional, a sequência é simples. Deus cria primeiro Adão, do pó da terra. Depois, o coloca no Jardim do Éden. Ao perceber que Adão não deveria ficar sozinho, Deus decide criar uma parceira para ele. Essa parceira é uma mulher, Eva. Ela não é apenas uma ajudante. Foi formada a partir do próprio corpo de Adão, como um reflexo de quem ele é. Em Gênesis 2:23, Adão diz: ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Essas são as primeiras palavras faladas por um ser humano na Bíblia. Uma expressão de alegria, de reconhecimento, de conexão. É um momento marcante, e para muitas pessoas de fé, isso confirma. Eva foi a primeira mulher, sem dúvidas. Mas aqui está a parte interessante. A Bíblia não começa com a história de Eva. Na verdade, há um relato anterior da criação, antes mesmo dela ser mencionada. Esse primeiro relato fala da humanidade como um todo, onde homem e mulher são criados ao mesmo tempo, à imagem de Deus. Então talvez a versão com Eva, em Gênesis capítulo 2, seja apenas uma parte de algo maior. Para entender realmente quem é Eva e se ela foi mesmo a primeira mulher, precisamos parar e olhar com atenção os dois relatos da criação no Gênesis. No começo, tudo parece bem claro, mas quando desaceleramos e examinamos os detalhes, algo surpreendente aparece. Vamos olhar Gênesis capítulo 1, versículo 27. Está escrito: Deus criou o ser humano à sua imagem. Homem e mulher,
ele os criou. Neste relato, homem e mulher são feitos juntos, no mesmo momento, e ambos refletem a imagem de Deus. Não há menção de barro, costela ou sono profundo. Esse capítulo é estruturado de forma poética. Segue um ritmo claro, 6 dias de criação, terminando com a criação da humanidade no 6º dia. A visão aqui é ampla e majestosa, apresentando a criação do universo inteiro. Mas o que vem em seguida parece totalmente diferente. No capítulo 2 de Gênesis, o tom muda. O homem é formado antes de qualquer coisa, até mesmo antes das plantas e dos animais. Deus o molda do pó da terra. No versículo 7 do capítulo 2, Deus o coloca num lugar especial chamado Éden. Depois cria os animais como possíveis companheiros para o homem. Mas como nenhum deles é adequado, Deus finalmente cria uma mulher a partir do lado do homem. Essa versão não foca no cenário grandioso. É algo mais íntimo, quase como uma narrativa pessoal. A atenção se volta para os relacionamentos entre homem e mulher, e entre as pessoas e Deus. A diferença entre os 2 capítulos gera dúvidas há muito tempo. Alguns se perguntam se esses são 2 relatos distintos que foram reunidos mais tarde. Ou talvez o Gênesis esteja oferecendo 2 visões diferentes, uma mais cósmica e ampla e outra mais próxima e emocional. Eruditos judeus notaram isso há séculos. Alguns rabinos, em escritos antigos como o Talmud e o Midrash, sugeriram que os 2 capítulos poderiam descrever 2 atos de criação separados. Alguns até questionaram se o primeiro capítulo falava de uma mulher criada antes de Eva. É aí que o mistério fica mais profundo. Certas tradições judaicas, especialmente em histórias medievais, falam de uma outra mulher antes de Eva. O nome dela era Lilith. Mas quem exatamente era ela? Lilith não aparece no Gênesis, mas sim em textos posteriores, como o alfabeto de Ben Sira, escrito entre os séculos 8 e 10. Nessa história, Lilith teria sido feita do mesmo barro que Adão, e ao mesmo tempo. Mas ela se recusou a ficar abaixo dele, insistindo que os 2 eram iguais. Segundo a lenda, ela escolheu deixar o jardim em vez de ser controlada. Ela fugiu e, em resposta, Deus criou Eva como sua substituta. Desta vez, não do pó da terra, mas do próprio corpo de Adão, simbolizando proximidade e talvez uma disposição para seguir. Alguns estudiosos judeus interpretaram isso como uma forma de dar sentido aos 2 relatos diferentes da criação. Para eles, Lilith pertencia à primeira versão, em Gênesis 1, enquanto Eva surgiu do segundo relato em Gênesis 2. Mas você pode se perguntar, se for assim, por que Lilith não é claramente mencionada na Bíblia? Curiosamente, há uma referência incomum que alguns acreditam apontar para ela, no livro de Isaías. No capítulo 34, versículo 14, está escrito: criaturas selvagens se encontrarão com chacais, e um demônio chamará outro, e Lilith ali se acomodará e encontrará descanso. O nome hebraico usado é Lilith, que algumas traduções interpretam como criatura da noite ou coruja estridente. Os estudiosos debatem o significado da palavra, mas muitos concordam que ela pode estar ligada ao mesmo mito. Com o tempo, Lilith se tornou símbolo de resistência, liberdade e da força bruta do feminino. Tradições posteriores, especialmente em círculos ocultistas, passaram a retratá-la como uma figura sombria e demoníaca. Mas, nas histórias mais antigas, talvez ela representasse algo bem diferente, uma mulher criada como igual a Adão. Então, o que isso tudo nos sugere? Será que o Gênesis está insinuando algo mais complexo, uma história da criação mais rica do que aquela que aprendemos? Uma que talvez tenha começado com outra mulher, cuja história acabou sendo deixada de fora?
Vamos continuar. Na próxima parte, vamos analisar o hebraico original do Gênesis para descobrir significados que podem ter se perdido na tradução. E agora, voltamos nossa atenção para uma das figuras mais debatidas e misteriosas da história da criação, Lilith. Embora seu nome não apareça no texto de Gênesis, sua lenda é forte na tradição judaica, na literatura mística e em séculos de debate. Então, quem exatamente era ela? Uma lenda? Um espírito? Ou talvez uma parte esquecida do começo da Bíblia? O relato mais famoso da sua história vem de uma obra judaica conhecida como Alfabeto de Ben Sira, que se acredita ter sido escrita entre os séculos 8 e 10. Embora não seja um livro bíblico, ele tenta resolver a tensão entre os dois relatos da criação em Gênesis, apresentando Lilith como a parceira original de Adão. Segundo esse texto, quando Deus criou Adão, também criou Lilith, do mesmo pó, no mesmo momento. Mas quando tentaram viver juntos, surgiram conflitos. Lilith não aceitava um papel inferior. Ela insistia: somos iguais, fomos formados da mesma terra. Então, ocorre um ponto de virada na história. Em vez de se submeter, Lilith pronuncia o nome de Deus, um ato poderoso que demonstra independência e força espiritual, e abandona o Éden. Ela escolhe a liberdade em vez da submissão. Deus envia anjos para convencê-la a voltar, mas ela se recusa. Então, uma nova mulher, Eva, é criada a partir do lado de Adão, alguém mais disposta a aceitar um papel de apoio. Com o tempo, Lilith passou a representar a força feminina, a resistência ao controle masculino, e até virou uma figura de advertência em algumas tradições. Mas alguns estudiosos acreditam que sua história pode apontar para uma crença mais antiga e esquecida, uma versão anterior da criação que não terminou em harmonia, mas em separação. Será que houve uma primeira tentativa de igualdade entre homem e mulher, uma que não deu certo? Curiosamente, o nome de Lilith aparece, sim, na Bíblia hebraica, mas apenas uma vez, e não em Gênesis. Em Isaías 34:14 está escrito: animais selvagens se juntarão com hienas, demônios chamarão uns aos outros, e ali Lilith descansará e encontrará seu lar. O texto hebraico original realmente usa o termo Lilith, Lilith. A maioria das traduções modernas da Bíblia converte isso em criatura da noite, coruja ou monstro noturno. Mas na tradição judaica, essa palavra não se referia apenas a um animal noturno comum. Lilith era vista como um espírito feminino da noite, muitas vezes associada a lugares selvagens, perigo e ao mundo invisível. Nos antigos mitos mesopotâmicos que os hebreus conheciam, também existiam seres chamados Lilitu, espíritos femininos conhecidos por vagar durante a noite. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Muitos especialistas acreditam que Lilith seja apenas uma figura lendária, um mito inserido depois nas histórias e ensinamentos judaicos. Mas outros pensam que algo mais interessante pode estar por trás disso. Será que Lilith é uma peça que sobrou de uma versão mais antiga da história de Gênesis? Talvez uma que foi passada oralmente ou escrita em textos que não sobreviveram? Será que ela era uma personagem esquecida, originalmente parte de Gênesis 1, criada como igual a Adão, mas depois removida, substituída e deixada de fora da versão oficial da Bíblia? A história de Lilith não termina com o alfabeto de Ben Sira. Ela também aparece no Zohar, um livro essencial do misticismo judaico, onde é mostrada como uma tentadora ou força sombria. Em escritos gnósticos, às vezes ela aparece com características como sabedoria, poder ou até como símbolo de rebelião contra a ordem cósmica. Mais tarde, textos cristãos sobre demônios transformaram Lilith em símbolo de desejo e perigo. Mas talvez, no início, ela não fosse vista como má.
Talvez fosse simplesmente igual a Adão, independente e forte demais para o mundo ao seu redor. E isso nos leva a uma pergunta maior. Lilith era apenas uma história de advertência? Ou foi realmente a primeira mulher, criada ao lado de Adão, mas apagada da versão oficial? Para entender de verdade, não podemos nos apoiar apenas nas traduções em inglês da Bíblia. Precisamos voltar ao texto hebraico original. Porque às vezes uma única palavra, ou até uma sílaba, pode mudar completamente o sentido de um versículo. Então, vamos voltar ao começo. Gênesis 1:27 diz: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra usada para homem aqui é Adão. Mas em hebraico essa palavra não significa apenas um homem do sexo masculino. Pode também significar humanidade ou um ser humano no geral. Muitos estudiosos acreditam que, neste caso, Adão não se refere a um homem, mas sim a pessoas, num sentido neutro. Então, quando o versículo diz homem e mulher, usa as palavras hebraicas zakar e nekeva. Essas palavras significam masculino e feminino de forma física e biológica, e também são usadas na Bíblia para descrever animais. São termos sobre o corpo, não sobre papéis, poder ou identidade. E o mais importante, são usados juntos, no mesmo momento da criação. Isso aponta claramente para a ideia de que homem e mulher foram criados ao mesmo tempo em Gênesis 1, iguais em imagem, valor e origem. Mas então chegamos a Gênesis 2, e tudo começa a mudar. Em Gênesis 2:7 lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aqui, novamente, a palavra usada é Adão, mas desta vez ela claramente se refere a uma figura masculina. A palavra hebraica para terra é Adamá, que na verdade é a forma feminina da mesma raiz. Ou seja, Adão, significando homem, é moldado da Adamá, a terra, o solo. Isso aponta para uma conexão profunda entre os seres humanos e a terra, sugerindo nossa natureza física e o fato de que somos mortais. Viemos do pó. Alguns versículos depois, em Gênesis 2:21 a 22, lemos: Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto dormia, Deus retirou algo dele e fechou o lugar com carne. Então, ele formou uma mulher a partir do que havia retirado. Agora, aqui está um ponto muito importante. A palavra hebraica, geralmente traduzida como costela, é tsela. Mas tsela nem sempre significa um osso da costela. Em outras partes da Bíblia, a palavra se refere ao lado da Arca da Aliança, Êxodo 25:12, ao lado de uma montanha ou até aos aposentos laterais do templo. Então, e se isso não se referir apenas a uma costela? E se Deus tiver retirado um lado inteiro de Adão, uma metade dele? Isso muda tudo. Sugere que a mulher não foi feita a partir de uma pequena parte sobrando, mas sim de uma porção igual do ser de Adão. Isso indicaria que ela era plenamente igual, não inferior. Uma pessoa dividida em duas. É por isso que Adão diz em Gênesis 2:23, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não a descreve como uma criação menor, ele a vê como um reflexo de si mesmo. Agora pense novamente em Gênesis 1. Se o capítulo 2 descreve uma divisão, uma separação de um ser completo, talvez o capítulo 1 mostre a forma original. Um ser humano completo, feito à imagem de Deus, como masculino e feminino. Alguns místicos judeus antigos acreditavam que o primeiro humano, Ha-Adam, era originalmente um único ser com qualidades masculinas e femininas. Somente mais tarde, esse ser teria sido dividido em dois indivíduos. E isso nos leva de volta à pergunta mais profunda. Se Gênesis 1 fala sobre a criação do homem e da mulher juntos, quem seria essa primeira mulher? É Eva, que surge do lado de Adão em Gênesis 2? Ou é outra, alguém criada ao mesmo tempo que Adão, do mesmo pó? Poderia ser Lilith,
Ou talvez uma mulher sem nome, que existiu em Gênesis 1 e foi substituída na segunda narrativa? Esses detalhes podem passar despercebidos em inglês. Mas em hebraico, as palavras específicas revelam algo muito mais profundo. Algo antigo, cheio de camadas e envolto em mistério. Uma história que sugere que Eva talvez não tenha sido a única mulher, ou sequer a primeira. Agora vamos olhar para a história e a teologia para entender como os primeiros pensadores lidaram com esse mistério e como a Igreja tentou compreender as duas versões da criação. A pergunta sobre quem Eva realmente foi não surgiu apenas nos tempos modernos. Ela gerou debates entre os primeiros líderes cristãos, estudiosos judeus e até em grupos com crenças não ortodoxas. Todos eles enfrentaram a mesma questão. Deus criou todos os seres humanos em um único ato? Ou houve duas criações distintas, uma espiritual e outra física? Vamos explorar como essa dúvida atravessou séculos de pensamento e tradição religiosa. Um dos primeiros pensadores cristãos mais importantes foi Agostinho de Hipona, que escreveu nos séculos 4 e 5 d.C. Agostinho apresentou uma leitura em duas camadas de Gênesis. Ele acreditava que o capítulo 1 descreve a criação da natureza interior da humanidade, algo espiritual e invisível. Enquanto isso, o capítulo 2 de Gênesis, em sua visão, oferece uma narrativa concreta e física de como os primeiros seres humanos foram formados no tempo e no espaço reais. Em seu livro, O Significado Literal do Gênesis, Agostinho argumenta que esses dois relatos não se contradizem, eles se complementam. O que é descrito de forma simbólica em um lugar pode ser explicado de maneira literal em outro. Simplificando, Gênesis 1 mostra quem somos como portadores da imagem de Deus, enquanto Gênesis 2 explica como viemos à existência de forma física. Outros pensadores antigos tinham interpretações diferentes. Orígenes, por exemplo, acreditava que o primeiro ser humano começou como um ser espiritual e só depois recebeu um corpo, uma ideia mais próxima do pensamento gnóstico. Irineu, por outro lado, defendia a ideia de que os dois relatos da criação formam uma única mensagem unificada, insistindo que Eva foi, de fato, a primeira mulher, criada como parte do plano de redenção de Deus. Ainda assim, mesmo dentro do pensamento cristão aceito, nem todos concordavam completamente. Alguns teólogos antigos se perguntavam se o homem e mulher de Gênesis 1 se referia não apenas a Adão e Eva, mas à humanidade como um todo. Será que outros também foram criados ao mesmo tempo, mas não foram mencionados em Gênesis 2? Isso nos leva a um território mais controverso. Alguns grupos cristãos primitivos, chamados gnósticos, tinham ideias muito diferentes. Esses grupos afirmavam possuir um conhecimento espiritual oculto, chamado gnose, que revelava significados mais profundos nas Escrituras. No Apócrifo de João, um evangelho gnóstico do século II encontrado nos textos de Nag Hammadi, existem várias versões de Eva. Uma Eva é descrita como o espiritual, pura, cheia de luz e existente em reinos superiores e divinos. A outra é uma Eva física, feita para viver no mundo material, sujeita à dor e à decadência. Nesse sistema de crenças, a Eva física era apenas uma cópia ou recipiente, alguém que carregava a alma, mas não era o ser verdadeiro e original. Esses escritos foram rejeitados pela Igreja primitiva como heresia, mas mostram que, mesmo na antiguidade, as pessoas faziam perguntas profundas sobre o Gênesis e seu significado. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Se a Igreja primitiva debatia abertamente essas ideias, se a tradição judaica incluía histórias de uma mulher anterior a Eva, e se os textos gnósticos imaginavam mais de uma versão de Eva, então a ideia de que Eva talvez não tenha sido a primeira ou única mulher não é exatamente nova.
Sim, isso desafia a leitura tradicional. Sim, vai contra crenças mantidas por muito tempo. Mas será que é automaticamente errado ou perigoso? Nem sempre. Vamos voltar à Escritura. Gênesis 3:20 diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres vivos. Esse versículo costuma ser usado para afirmar que Eva foi a primeira mulher. Mas vamos olhar mais de perto. A palavra traduzida como vivos em hebraico é chei, uma palavra ampla que significa vida, vivo, ou todos os que vivem. A Bíblia não diz que Eva foi a mãe de todos os seres já criados, ou mesmo de todos os humanos, ou de todas as almas. Diz que ela seria a mãe de todos os vivos. Mas o que isso realmente quer dizer? Poderia estar se referindo apenas aos que fazem parte da linhagem da aliança, aqueles que carregam a vida espiritual, ou talvez apenas aos que nasceram da relação entre ela e Adão? E se for esse o caso, será que existiam outras pessoas, outras mulheres, fora da história que lemos em Gênesis? Isso nos leva a uma reflexão teológica profunda. E se Eva não tivesse sido a primeira mulher a existir, mas sim a primeira mulher escolhida para o plano de redenção de Deus? A primeira de uma linhagem que levaria a Noé, depois a Abraão, Davi e, por fim, a Jesus Cristo. A história de Eva pode não se tratar apenas de onde viemos, mas de por que estamos aqui. Vamos aprofundar isso, especialmente no mistério em torno da esposa de Caim e das pessoas desconhecidas que viviam além do Éden. Será que essas pessoas pertenciam a uma criação anterior que existiu antes de Adão e Eva? E se Adão e Eva não fossem os primeiros seres humanos, mas sim o início de algo novo? Ao longo dos anos, alguns pensadores cristãos sugeriram uma ideia ousada. Antes de Adão e Eva, em Gênesis 2, pode ter havido outros humanos, uma raça pré-adâmica, criada em Gênesis 1. Esses seres teriam vivido e se espalhado pela terra muito antes do Éden ser apresentado. Esse conceito está ligado ao que é conhecido como a teoria do intervalo. Ela sugere uma lacuna de tempo entre os dois primeiros versículos de Gênesis. Vamos observar esses versículos. Gênesis 1:1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Alguns acreditam que isso aponta para uma criação anterior que foi destruída, talvez por causa de rebelião ou julgamento divino. A partir de Gênesis 1:3, estaríamos testemunhando não a criação original, mas uma renovação. Nessa interpretação, Adão e Eva não seriam os primeiros humanos de todos os tempos, mas os primeiros de um novo tipo de humanidade, parte do propósito renovado de Deus em um mundo restaurado. Então, em Gênesis 1:28, Deus fala ao homem e à mulher criados em Gênesis 1 e diz: Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre ela. Isso sugere que a terra já estava pronta para a vida, cheia de espaço para habitar, talvez até com outros já vivendo ali. Mas em Gênesis 2, Adão é colocado em uma área específica, o Éden. E o Éden não é o mundo inteiro, é um lugar especial, sagrado. Então, se Adão e Eva foram colocados no Éden, isso não indicaria que outras partes do mundo já estavam povoadas? Vamos além. Após Caim matar seu irmão Abel, ele é amaldiçoado e banido para uma região a leste do Éden. Gênesis 4, 16 a 17 nos diz: Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Lá, Caim teve relações com sua esposa e ela deu à luz a Enoque. Espere, de onde veio essa esposa? Se apenas Adão, Eva, Caim e Abel existiam naquele momento, quem era ela? A Bíblia não diz que ela era sua irmã.
Na verdade, filhas só são mencionadas depois, em Gênesis 5:4. Ainda assim, aqui está a esposa de Caim, já vivendo numa região fora do Éden chamada Nod, que significa errante ou exílio. Será que ela veio de outro grupo, talvez de pessoas criadas em Gênesis 1? Um grupo não ligado à história de Adão? Esse tema tem sido debatido na teologia por gerações. Alguns estudiosos acreditam que Caim deve ter se casado com uma irmã ou sobrinha, talvez nascida depois e simplesmente não mencionada no início. Mas outros propõem uma teoria diferente, que a esposa de Caim poderia pertencer a um grupo separado de pessoas criadas em Gênesis 1. Até o historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, mencionou que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Ainda assim, a ordem e o tempo dos eventos em Gênesis não são nada claros. E se Gênesis 1 fala de uma humanidade anterior, sem nome, e Gênesis 2 foca numa criação específica, Adão e Eva, formados não apenas para viver, mas para entrar em aliança com Deus. Há mais pistas. Em Gênesis 6:1-2 lemos: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas, conforme escolheram. Isso levanta grandes perguntas. Quem são esses filhos de Deus? E quem são exatamente as filhas dos homens? Poderia isso descrever dois grupos diferentes, um descendente de Adão e Eva e outro de uma criação anterior? Agora se misturando, esse trecho é enigmático, mas sugere que a Bíblia reconhece a existência de outros além da história do Éden. Então aqui vai algo para refletir. Se havia pessoas fora do Éden, criadas antes de Adão e Eva, o que aconteceu com elas? Será que foram deixadas de fora da narrativa principal, porque a Bíblia foca especificamente na linhagem da qual viria Israel, e mais tarde, Jesus? Será que Eva foi mesmo a primeira mulher, ou foi a primeira mulher escolhida para fazer parte do plano de salvação de Deus? Isso nos leva a uma ideia mais profunda. Talvez a importância de Eva não esteja em ser a primeira criada, mas a primeira chamada. Talvez o verdadeiro mistério não esteja em quando Eva foi feita, mas por quê? E se estivermos fazendo a pergunta errada esse tempo todo? Em vez de perguntar se Eva foi a primeira mulher da história, talvez a pergunta certa seja: Eva foi a primeira mulher escolhida para a aliança de Deus. Imagine o seguinte: Eva foi a primeira mulher da história da fé, a que Deus escolheu para começar a linhagem que traria Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi e, por fim, Jesus. Nesse sentido, ela é de fato a mãe de todos os vivos, não como mãe biológica de todos os seres humanos, mas como mãe espiritual daqueles que fazem parte do plano de redenção de Deus. Ao mesmo tempo, é possível que outros tenham vivido antes dela ou ao lado dela, pessoas criadas por Deus que não foram colocadas no Éden. Talvez tenham formado famílias, construído assentamentos e eventualmente desaparecido da narrativa bíblica. Em Gênesis 1:28, Deus fala ao homem e à mulher que ele criou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, dominem sobre ela. Vamos dar uma olhada mais de perto. Deus nunca disse, encham o jardim. Ele disse, encham a terra. Um planeta que já estava completo, cheio de mares, rios, plantas e animais. Esse não era um espaço vazio. Era um mundo já preparado para a vida humana. Então, se Adão e Eva foram colocados no Éden em Gênesis 2 e depois instruídos a povoar a terra, o que havia além do jardim? Será que já existiam outros se espalhando pela terra? Será que a história da humanidade já estava em andamento antes de Deus colocar o casal escolhido naquele espaço sagrado? Agora vamos voltar a Gênesis 3:20. Adão deu à sua esposa o nome de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. Já ouvimos essa frase muitas vezes,
Mas vamos parar e pensar. O que todos os viventes realmente significa? Todas as criaturas da Terra? Todas as pessoas que já existiram? Ou será que se refere àqueles que estão espiritualmente vivos? Aqueles ligados ao propósito redentor de Deus? Em hebraico, a palavra para vivente é shei-hei, a mesma raiz presente em nomes como Chava, Eva, e na palavra lishaim, que significa a vida. Isso aponta para mais do que apenas respiração física. Fala de propósito, vitalidade e uma aliança que continua adiante. Então, Eva não é chamada de mãe de todos os viventes apenas porque foi a primeira mulher, mas porque foi a primeira a carregar o legado espiritual que guiaria a humanidade rumo ao seu chamado divino. Esse tema não aparece só na história de Eva, ele está presente em toda a Bíblia. Deus escolheu Abraão entre muitos povos. Ele escolheu Jacó e não Esaú. Escolheu Israel e não as nações vizinhas como Egito, Assíria ou Babilônia. Escolheu Maria entre todas as mulheres para carregar o Salvador. O padrão de Deus é claro. Sua escolha não se baseia em quem veio primeiro, mas em quem tem um papel único a cumprir. E se o mesmo for verdade para Eva, talvez ela não tenha sido a primeira mulher criada, mas sim a primeira escolhida para uma história que realmente importa. Uma jornada espiritual que moldaria a história. Se for esse o caso, então o relato de Gênesis não tem a intenção de apresentar uma linha do tempo completa de todos os seres humanos que já viveram. É um foco em uma única linhagem, um caminho específico que leva diretamente à vinda de Jesus. Talvez por isso a Bíblia não mencione o nome da esposa de Caim, nem explique quem mais vivia além do Éden. O foco nunca foi em todos, mas apenas nas pessoas da linhagem da promessa. Então talvez Eva não tenha sido a primeira mulher a existir, mas foi a primeira mulher com uma missão divina. A história dela é o início da missão de resgate de Deus, uma história que leva à cruz e recomeça no túmulo vazio. Eva foi realmente a primeira mulher. Depois de analisarmos o hebraico, os dois relatos da criação, tradições antigas como a história de Lilith, a esposa não nomeada de Caim, e os pensamentos de teólogos antigos, a resposta pode não ser tão simples como pensávamos. Gênesis 1 descreve homem e mulher criados juntos à imagem de Deus. Gênesis 2 apresenta Eva, formada do lado de Adão, não apenas para ser uma companheira, mas para iniciar uma linhagem sagrada. Uma linhagem que levaria um dia ao Salvador do mundo. Em Gênesis 4, lemos que Caim encontrou uma esposa. Mas de onde ela veio? O texto não diz. Ainda assim, a presença dela sugere fortemente que já havia outras pessoas vivendo fora do Éden. E o que isso nos mostra? Talvez signifique que Eva não foi a primeira mulher criada, mas a primeira mulher escolhida para desempenhar um papel central no plano de Deus. Ela foi a primeira mãe na história que realmente importa, a história que no fim leva a Jesus. Será que estivemos apenas arranhando a superfície desse relato? A Bíblia não é uma narrativa simples e linear. É uma revelação profunda e cheia de camadas, repleta de significados, esperando para serem descobertos. Como vimos, Deus nem sempre revela tudo de uma vez. Às vezes, Ele esconde as verdades mais profundas bem diante de nós, convidando aqueles que estão dispostos a buscar mais fundo. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é investigá-las. Deus não esconde verdades para nos confundir. Ele as esconde para nos atrair para mais perto dele. Ele quer que exploremos, que façamos perguntas, que o busquemos de todo o coração. Porque nessa busca encontramos mais do que conhecimento. Encontramos o próprio Deus. Muito obrigado por assistir. Se este vídeo desafiou sua forma de pensar, despertou novas perguntas ou tocou seu coração, conte pra gente nos comentários. Você acredita que Eva foi a primeira mulher que existiu? Ou foi a primeira mulher na linhagem escolhida que levaria à redenção?
Adoraríamos saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais estudos profundos sobre as Escrituras, sabedoria antiga e descobertas de fé. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com alguém que também ama explorar a Bíblia. Até a próxima. Mantenha a curiosidade, permaneça firme na fé e nunca pare de buscar a verdade que Deus colocou bem diante dos nossos olhos. Que Deus te abençoe.